Salvação se perde ou não se perde? É tanta bagunça na cabeça do povo, mas que o operador Mauro Souza vai lhe explicar simplificadamente. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus Cristo, como é que tá vocês, tudo bem? Uma das perguntas que eu mais tenho aqui no canal, de alguns inscritos, pessoas que nos seus comentários, pergunta se perde a salvação. Irmãos, sejamos mais inteligentes. É claro que a salvação se perde, né? É claro, meus irmãos. Você não vê relatos de muitos crentes que aceitaram Jesus, se desviaram, se perderam, pessoas que morreram sem se reconciliar com Cristo. No Velho Testamento, pessoas que foram escolhidas por Deus, que andavam com Cristo, né? Teve um que foi até um apóstolo, enfim. Saul, que a Bíblia diz que ele se lançou sob uma espada, né? Esaú, que foi rejeitado por Deus, porque Deus amou mais a Jacó e rejeitou Esaú. Então Deus rejeitou muitos no Antigo Testamento e no Novo. Então é uma dúvida muito grande. Esaú, naquela parte lá que quando Jacó estava fugindo da face dele, depois de muitos tempos, que Jacó vinha com a sua família, né? Jacó se inclinou e eles se abraçaram, houve um perdão ali, e os dois choraram. Então, eu acredito que Deus pode ter salvo Esaú, né? Agora, Saul já é diferente. Saul já se lançou sobre a espada, enfim. Então, meus amados irmãos, a salvação, muitos pregadores, né, aqui do YouTube, eles dizem que a salvação não se perde, mas isso é uma heresia, né? Paulo Júnior, enfim, tem muitos pregadores aí. Eu estou salvo de manhã, à tarde estou perdido. À noite estou salvo, de madrugada estou perdido. Irmãos, para se perder, não é dessa maneira que eu vou analisar como a pessoa se perde. Eu estou salvo de manhã, à tarde estou perdido, não. Você só sabe se está perdido depois da morte. Eu não posso analisar, de manhã eu estou salvo, à tarde pequei, estou perdido. Não, à noite eu posso estar salvo de novo. Onde tem um perdão, arrependimento, você está salvo, né? Jesus, ele só vai cobrar da pessoa depois da morte, porque Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, segue-se o juízo. Então, enquanto está em vida, não tem ninguém perdido, porque ele não morreu. O julgamento é depois da morte, né? O primeiro julgamento é depois da morte, o segundo julgamento é do Espírito, a morte eterna, que é o lago de fogo. Tá entendendo? Mas você tem condições de se perder, sim. Ah, mas aí estaria anulando o poder de Cristo. De maneira nenhuma. Quem vai anular a sua salvação, a minha salvação, é a salvação individual, é a própria pessoa. Leandro Alves perguntou assim: se a salvação é pela obediência, todos estamos enrolados. Porque obedecemos hoje, mas amanhã desobedecem. Acho que salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. O que temos que fazer é o que está escrito em Romanos 10, ele botou aqui, colocou aqui as passagens, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aqui é um ouvinte de Paulo Júnior, né? Deve ser fã lá do Paulo Júnior, que escuta essas pregações do Paulo Júnior, que ele fala que a salvação, nós obedecemos de manhã, à tarde desobedecemos de novo. Então ele está querendo dizer aqui que pecamos todo dia, né? Todo dia pecamos, mas existem pecados que não é para condenação. Todo pecado leva à condenação? Depende do pecado. Existem os pecados premeditados, são aqueles piores que levam à condenação. Quando você deita numa cama, liga seu pensamento para fazer a maldade de uma pessoa, você arquiteta aquele pecado de matar alguém, enfim. São pecados que premeditados são os piores. Agora, aqueles pecados corriqueiros que você tem, né? Às vezes você briga com o filho, ou fala um palavrão, aquilo não é pecado para a morte, né? No momento ali você se arrepende, pede perdão a Deus, são os pecados corriqueiros, né? Que todo ser humano tem, né? Que é, digamos, normal, entre aspas, né? Eu posso ser salvo agora, de estar com Cristo, e à noite eu não querer mais Jesus, à noite eu me desviar do Evangelho, e ir para o samba, para o forró, para o pagode, para as drogas. Como é que Jesus vai me salvar? Eu deixo Jesus, aí eu morro no pecado, aí eu vou ser salvo. Claro que a salvação se perde. Por isso que Jesus disse, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque se Jesus falasse assim, fique despreocupado, eu já te salvei, tu já me aceitou, fique tranquilo, eu vou te salvar. Está escrito isso aí.
Aquele que for até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Como é que vocês entendem essa palavra? Perseverar até o fim. Perseverar na fé em Cristo Jesus. Não é eu perseverar no mundo. Eu vou perseverar lá na casa de prostituição. Eu estou lá. Não, eu estou salvo. Irmão, isso é heresia. Isso é doutrina de Satanás. Todos os pregadores que pregam que a salvação não se perde, é heresia. Ah, pré-eleição, que Deus predestinou para a salvação, predestinação, existe os predestinados. Então eu sou um predestinado, porque me desviei, voltei, eu estou aqui, Deus me deu, tudo bem que eu voltei, Deus me deu mais uma chance, mas eu vou abusar dessa chance? Ah, porque eu sou predestinado, é predestinação, então Deus vai me salvar porque eu nasci para a salvação. Vá nessa. Quantos já morreram desviados sem ter a chance de voltar para Cristo? Quantos já conheci muitos amigos meus que já morreram no mundo, na bebedeira, na droga, na prostituição, foram assassinados. Como é que essas pessoas podem estar? Ah, mas cooperador mal, eles não eram predestinados. Então eles já nasceram para a condenação. Irmão, esse negócio de predestinação, Deus, não existe isso aí, né? Porque não adianta você pegar um texto isolado da Bíblia, Deus predestinou, né, para a salvação, e onde é que fica aqueles que praticaram o pecado? Onde é que fica aquela palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz muitas maravilhas, em teu nome curei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Entendeu? Não eram salvos. Quando a Bíblia fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, eram 10 virgens. Virgens, elas eram puras, elas não tinham pecado. Entre aspas, né? As suas vestes estavam brancas, porque pecados, todo ser humano tem pecado, né? Consertando aqui essa palavra. Então, todas eram 10 virgens, mas se salvou 5 e 5 se perdeu. Então, eram 5 predestinadas à salvação e 5 à condenação. Não, a salvação ela é pela obediência, tem que ir até o fim. Né? Eu posso ser salvo agora e à noite não ser mais salvo. Eu posso. Como é que Deus vai salvar uma pessoa no pecado? Eu tô aqui, agora eu estou salvo. Aí quando for à noite, eu não quero mais servir a Cristo. Eu vou dar um exemplo, vou lá para receber outra religião, vou para o candomblé, para macumba, para magia negra. Aí eu vou lá adorar o diabo, aí lá, digamos que eu morro antes de eu voltar para Jesus. Como é que eu vou ser salvo? Ah, porque eu fui salvo uma vez, aí então Jesus tem por obrigação de me salvar, porque meu nome estava no livro da vida, porque o nome se apaga do livro da vida. O nome não permanece para sempre, é outra heresia, outra mentira. Quem vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, riscar significa o mesmo que apagar. Bom entendedor, minha palavra basta. Tá entendendo? Não existe, eu quero que me convençam que salvo uma vez, salvo para sempre. Eu quero que me convençam, não existe isso aí. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as nações, então virá o fim. Se você não abandonar tudo que o mundo oferece, tudo aquilo que o mundo traz de ilusão para a sua vida, você não tem como você se salvar, né? Tá entendendo? Não tem como se salvar. Aí eu vou lá usar drogas, prostituir, tomar vinho, beber uísque, porque eu sou salvo. Aí acontece lá um crime, um assassinato, eu morro na prática do pecado, eu vou ser salvo. Isso é doutrina de demônio, doutrina de Satanás, né? Aí eu sou salvo agora, porque eu não perco mais a salvação, aí eu vou trair minha mulher, eu vou ser salvo. É heresia do diabo, irmão, não existe isso aí. Tem que ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Porque se eu pregar dessa maneira, eu estou sendo um instrumento do diabo. Opa, se o cooperador está dizendo, aí se esses pregadores estão dizendo que não perde mais a salvação, vamos aproveitar, vamos jogar bola, vamos para o samba, para o carnaval, vamos aproveitar a nossa vida, porque não se perde. Então o pecado não existe. É? Se o pecado é que condena, então se eu morrer no pecado, eu vou ser salvo. Que heresia, irmãos.
Tem que vigiar e orar para que não entrais em condenação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, e eu orei ao Pai, pedi a Deus para que tua fé não desfaleça. Está entendendo? Então, quando Judas Iscariotes foi para o inferno, você acredita que, acha que Pedro também não foi tentado a fazer até pior do que Judas fez? Com certeza. Mas Pedro, ele se salvou porque ele se arrependeu. Judas também se arrependeu. Judas morreu arrependido. E por que ele não se salvou? Porque vocês sabem, né? Então não existe, tira isso da cabeça, pode ser Paulo Júnior, pode ser qualquer pastor do Brasil e do mundo, dizer que salvo uma vez, salvo para sempre, é heresia e é doutrina de Satanás. Para ser salvo tem que permanecer firme, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, ser fiel até o fim, porque se você morrer na prática do pecado, você vai para o inferno. Não tem salvação para mim, não tem salvação para você, não tem salvação para ninguém, porque Jesus não tem obrigação de salvar ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte, e essa parte é a obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal. Sou irmão em Cristo, Mauro Souza. Deus abençoe.